Hoje eu vou mostrar para vocês como realizar a montagem desse lindo trenzinho aí, essa locomotiva MDF 3mm e pintado com tinta PVA para artesanato. Para montar esse brinquedo aí, além das peças de MDF, vocês vão precisar de uma miçanga dessa, que tem mais ou menos 15mm de diâmetro, pode ser uma de 15, uma de 20, tanto faz. Essas aqui do meio para colocar aqui entre um vão e outro é de 10mm, e tem as pequenininhas de dentro que são de 5mm. E o que está passando dentro delas é nalho de cortar nalho de cortar grama desses aqui, ó. E também palito de churrasco de bambu para os eixos das rodas. O arquivo desse lindo brinquedo está disponível para venda. Qualquer coisa, se vocês precisarem de alguma modificação, vocês comunicam antes da compra. Como por exemplo o furo do palito de churrasco. Aqui os palitos que eu tenho aqui é de 4.2mm. Então eu deixei os furos com 4.2 e os furos que passa livre aqui na madeira deixei com 4.5. Aqui também tem uns furinhos de passar os nalhos, né, pelo um vão e outro. Aqui também tem um furinho de passar um nalho para aplicar essa miçanga. E já está tudo completinho, é só pegar, colocar na máquina no arquivo, recortar as peças e depois fazer essa linda pintura aí que eu vou mostrar o passo a passo para vocês aí da montagem. Quem tiver interesse no arquivo está disponível. A peça também, se alguém se interessar, eu posso enviar desmontado, né? Porém tem que fazer a cotação de envio, dependendo do lugar aí a ser enviado. E é isso aí, qualquer dúvida vocês deixam aí no campo dos comentários. Vocês podem perguntar aí que sempre que eu tiver um tempinho eu posso estar respondendo a vocês. Compartilhe o vídeo com outras pessoas, deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. E é isso aí, vamos para o passo a passo. Então eu estou com todas as peças aqui a serem montadas. Quando vocês for recortá-la lá no arquivo vai estar separado o desenho das peças da gabine, né? E o desenho das peças do vão. Essa daqui para cá, da minha esquerda, são as peças da gabine. Essa daqui é a peça de um vão e aqui as peças de outro vão. Então vocês deixam separado, porque aí vocês, depois quando pintar, monta primeiro a gabine e depois os vão, para não misturar as peças, para não ficar muito complicado. Tem uns nomes também, ó. No caso esse nome aqui não acompanha no arquivo, para quem for adquirir o arquivo, né? Ou vocês têm que pedir para mim fazer por fora. Vocês entram em contato aí que eu crio o nome que vocês quiserem. E essa peça aqui da gabine, para vocês pintar, vocês colocam nessa posição assim, ó. Aí vocês podem pintar esse lado aqui todo ou o outro lado, né? Porque se ele ficar assim no mesmo sentido, assim, ó, e vocês pintar aqui, depois não vai dar certo, porque vai ficar uma pintura para dentro e outra para fora. Então vocês viram assim e pinta aqui. As outras demais peças, tanto faz para um lado como para o outro, pintar aqui ou aqui, porque elas têm como virar de lado, tanto dá certo de um lado como do outro. Então vou pintar as peças aqui do meu jeito. Eu uso sempre essas tintas aqui, PVA, e depois lixo e passo verniz spray. Então a cor é opcional, né? Então vou pintar aqui da cor que eu quero. No caso, esse daqui, como é para um menino, eu vou pintar nas cores de menino. E daqui a pouco volto para mostrar para vocês como ficou a pintura e fazermos a montagem. Já realizei a pintura de todas as peças aqui. Algumas eu deixei sem pintar, que é as partes do fundo. E agora vamos começar a realizar a montagem. Eu vou tirar essas peças aqui dos vão e vou ficar só com as peças aqui da
da gabine. Pronto, e agora vamos realizar a montagem. Por mais que seja muita peça, mas cada peça tem uma diferença uma da outra. Então quando eu pegar as peças aí, vocês vão observando e olhando qual é. Então vamos pegar essa lateral aqui, né, que só são duas, e essa daqui, ó. Tem uma parecida do João, mas só que é mais pequena um pouco. Então eu vou encaixar ela aqui, ó. Eu aconselho vocês a usar cola branca porque demora a travar, né? Então dá tempo de fazer alguma mudança se por acaso travar rápido. Mas eu vou usar a cola instantânea mesmo, que eu já estou mais acostumado. Aqui no meu caso, vocês colando com cola branca, vocês podem colocar a cola e já ir encaixando tudo de uma vez, né? Mas no meu caso, como eu vou colar com cola instantânea, eu vou colocar essas duas partes, vou colocar a cola aqui nesses pinozinhos dessa e dessa outra aqui de uma vez, vou colocar nessa face também. Aí eu vou colar as duas aqui, para mim ter certeza que elas vão ficar centralizadas. Eu vou colocar essa parte aqui da frente, que é essa daqui, ó. Vou colocar ela aqui sem colar, por enquanto, né? Porque para mim colocar a cola em todos os cantos de uma só vez fica difícil, mas aí eu fico segurando assim, ó. Depois ela vai ficar travada essas duas, aí eu tiro essa, coloco cola e aproximo. Ó, já colei essa parte, ó, ela já ficou firme. Agora eu vou botar cola nessa. Agora a próxima peça é essa daqui, ó. Que ela é daqui de trás. Vou colocar a cola aqui. Colei essa parte, só que eu esqueci. Primeiro eu tinha que colar, antes de colar essa aqui. Pode até ser com essa aqui colada, que aí ela abre um pouquinho assim. Mas eu vou colar aqui, encaixar aqui. Colar não, encaixar, que essa daqui é só encaixada. Forçar aqui um pouquinho que ela abre, como o MDF é de 3, ele cede. Ó, pronto, já encaixei, ó, essa parte. Vou pegar esse quadradozinho aqui, ó. Vou pegar um ferrinho aqui pra enfiar aqui, que todos os dois tem um furo, né? Pra mim ver onde é que fica centralizado com o ferrinho. Vou usar esse rebitezinho aqui, ó. Aí vou botar a cola aqui, aí encaixo assim e vejo só se tá certo aqui. Equilibrar ele direitinho aqui. Depois tiro o ferrinho, já ficou colado. E essa parte aqui de cima eu vou deixar só encaixada, que vai ficar tipo como se fosse uma caixinha, né? Para quando quiser tirar, guardar alguma coisa aqui, ó, levanta aqui assim, ó, tem acesso a tudo aqui, serve como caixinha. Vou deixar esse de lado aqui um pouquinho e vou montar os vão, depois eu coloco as rodas. O vão é mais fácil, pega essa partezinha aqui, depois essa pecinha aqui, ó, encaixa aqui, cola, depois vem com essa aqui, ó, que é a lateral, aqui. Depois vem com essa outra aqui do outro lado. E depois termina com essa aqui. E vai ficar assim, ó. Essa daqui tá pronta. Agora eu faço o mesmo procedimento com o outro vão. Pronto, já tô com os dois vão pronto. Agora vamos partir para a parte do eixo. Vou pegar um palito de churrasco. Esse palito de churrasco que eu estou usando aqui, ele tem mais ou menos 4,2. Então eu deixei o furo das rodas com 4,2 e deixei o furo daqui dos vão com 4,5 para passar folgado, né? Então eu passo um pouquinho de cola aqui, aproximo a roda, aí eu coloco aqui, que é para ver se tá certinho aqui, ó. Aí eu vou girando aqui, vendo se tá certinho, para ficar certinho, para ela não ficar empenada. Então eu vou colocar a cola aqui. Já coloquei a cola aqui, ó. Agora eu vou girando para, se eu ver que ele tá meio empenado, eu acerto.
para ele não ficar errado. E aqui agora eu vou encaixar a outra roda do outro lado e vou riscar aqui com o palitinho. Vou deixar ajustado, mas vou riscar aqui um pouquinho afastado, né? Que é para deixar uma folga na roda um pouquinho. Ó, não sei se dá para vocês verem, eu fiz uma marcaçãozinha aqui no para fora um pouquinho da rodinha. E agora eu vou lixar aqui um pouquinho para dar acabamento. Já lixei aqui, agora é só colocar um pouquinho de cola na ponta e colocar a rodinha deixando ela certinha aqui. Mas aí aproxima ela da peça aqui para ver se ela não está empenada. Tá certinha, já acertei aqui. Pronto, cola é rápida, já segurou. E aí vocês vão fazer esse procedimento em todos os lugares que tem eixo, né? Que tem os furos do eixo. No outro vão e também aqui nessa parte da carroceria. Então eu vou fazer aqui, volto daqui a pouco quando tiver tudo pronto já. Já coloquei a roda aqui nos três. Vou colocar ele virado assim para vocês verem. E agora a gente vai unir um com o outro com um nalho de cortar grama. Então vou virar eles aqui para ficar melhor. E vamos pegar. Então vamos lá, vocês vão pegar a miçanga de 10 mm, introduzir eu aqui no caso estou fazendo isso porque ela tá assim, né? Aí eu não quero cortar, quero cortar só o que passar depois. Então eu vou passar a miçanga logo aqui. Aí vou passar aqui por dentro do trenzinho. Depois que eu passar no trenzinho aqui eu vou colocar... Ah não, pera aí pessoal, tô errado. Aqui no caso, o que nós vamos colocar aqui no nalho é a miçanga pequenininha primeiro. Essas aqui, vou usar essas brancas, porque eu não tenho mais, o ideal é que fosse vermelha da mesma cor das outras. Pronto, agora eu já coloquei aqui a branquinha, agora eu vou passar pelo trenzinho. E agora sim, eu coloco as duas de maior, de 10 mm. Estou fazendo aqui do meu jeito, mas vocês podem improvisar e fazer do jeito de vocês também. E essa forma que eu estou fazendo é uma forma que vai ficar fixa, não tem como sair, separar os trenzinhos. Se vocês tiverem uma forma melhor ainda, melhor ainda, né? E agora eu introduzo aqui no outro vão. E aqui na ponta eu vou colar uma das pequenininhas, que é dessas aqui. Então eu vou colar essa daqui logo aqui na ponta, ó, com a cola 793 da Tech Bond. Depois de colar, vocês vão puxar assim, a bolinha para lá, fazer isso aqui, ó, do jeito que vocês estão vendo aqui. E agora eu vou pegar a bolinha que caiu aqui para baixo, né, que foi aquela primeira que eu coloquei, ela aqui, ó. E agora eu vou colocar um pouquinho de cola aqui no cantinho e aproximar ela para lá assim, ó. Entendeu? E depois de colado, é só cortar o nalho aqui no pezinho da miçanga. Aí a carroceria já está unida com o primeiro vão. E agora eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui no outro vão. Já colei aqui, ó. Agora eu vou só tirar o excesso aqui. Pronto. Agora vamos fazer esse procedimento para colocar aqui uma miçanga maior. Aqui, ó, que a gente vai colocar aqui nesse capuzinho aqui. Aí como o nalho, o furo dessa miçanga aqui, ele é muito largo para o nalho, então nós vamos usar uma pequenininha primeiro. Vamos usar duas pequenininhas, uma para ficar por cima dessa grande aqui e uma para ficar lá por dentro. Então aqui vai, eu já vou botar uma aqui por dentro do nalho, deixa cair para lá. Aí vou passar aqui
o nalho por dentro da tampa, por baixo no caso. Esses furos tá ruim de entrar porque eu fiz na furadeira, que eu esqueci de colocar esses furos no arquivo, mas já foi incluído já. Então já passei aqui, aí passo a miçanga maior e colo a miçanguinha menor aqui na ponta do nalho. E agora eu aproximo assim, ó, para ficar bem ajustadozinho, e coloco cola aqui no cantinho e trago a outra miçanga que eu joguei aqui para baixo agora. Isso aqui, coloco cola aqui, ó, e aproximo ela e ela vai ficar colada aqui. E depois é só cortar o excesso. Bom, para falar a verdade, eu não gostei muito dessa miçanga aqui, apontando aqui em cima. Eu vou cortar e vou ver se a cola segura só com a de baixo. Vou colocar a cola aqui e ver se ela segura só assim. Pronto, já colei aqui. Pronto, segurou, não forçar tanto, ela não sai não, ficou melhor assim. E agora eu vou deitar o carrinho assim, para colar os nomes. Colar o nome João aqui no primeiro vão e o nome Lucas no segundo vão. Então é só colar. Pronto, já colei aqui, ficou segura. Serve para decoração e serve para brincar também, ó. Deixei um furinho aqui que vocês podem estar colocando, não dá para ver não porque a peça é preta, mas tem um furo aqui também, né, nas duas peças, nessa e nessa. Vocês podem estar colocando aqui uma miçanga, passar o nalho, colocar uma miçangazinha por dentro para colocar uma cordinha para puxar, e aí dá para brincar também. E é isso aí, tá concluído a locomotiva aí de MDF 3mm. Quem tiver interesse na peça, eu vendo a peça, vendo o arquivo, o que vocês achar melhor. Para as pessoas que moram mais distante, às vezes o frete fica caro. Então pode comprar o arquivo e pedir para recortar aí em algum lugar que recorta a laser aí na sua cidade, e trazer as peças desmontadas para casa e fazer a montagem com a instrução desse vídeo. Então é isso aí, se vocês gostaram aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com outras pessoas. O like de vocês é muito importante. Cada vez que vocês deixam um like no vídeo, o YouTube entende que vocês gostaram do vídeo e aí indica o vídeo para outras pessoas. É isso aí, um abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui!